Oiê, boa tarde. Boa tarde, linda tarde. Lindo fim de tarde. Olha, um beagle velhíssimo. Cara, aquele cachorro ali tem uns 20 anos. Até o pelinho dele tá mais branco. Um beagle. A história que merece ser registrada também no YouTube. Estávamos nós na casa do Mauro, num domingo ou sábado à noite, enfim, batendo papo sobre as crianças estarem pedindo cachorrinho para eles. O Ivan tinha 8 anos e a Alicinha 2 aninhos. Então a gente tava discutindo, falando sobre raças, né? Cães que fossem dóceis, né? Que não fossem perigosos e tal, não fossem muito temperamentais e tal, enfim. E falando de uma raça, de outro, Golden Retriever, o Border Collie, o tão famoso Labrador, enfim, né? E até que eu falei sobre um cachorro que eu sempre gostei muito, pela aparência e pelo temperamento, pouco que eu conhecia, porque nunca tive, que é o Beagle. Beagle é essa raça do cachorrinho que acabamos de passar, não sei se pegou a filmagem, acho que não. Mas é só consultar aí. É um cachorrinho bonitinho demais, ele é de médio porte, médio para pequeno porte. Mas ele é bem gorduchinho, bem fofo, ele tem pelo grosso e curto. Ele é branco e marrom normalmente, orelhudo. O Beagle é o Snoopy. O Beagle é o Bibo pai, Bob filho. Ixi, esse ninguém vai saber mesmo. Vai aí no Google e pesquisa Bibo pai, Bob filho. Que era um desenho bacana também. Desenho que eu gostava. E aí eu comentei isso, e nisso estávamos nós, eu, a Gláucia, o Mauro, a Elza e o Ivan na sala, e a Alice entrou pro quarto, tava brincando, tava pegando alguma coisa dela lá, ela tinha 2 aninhos. E aí eu falei, aí foi que eu falei, não, uma raça que eu acho uma gracinha de cachorro, é o Beagle, sempre quis ter um Beagle. A Alice sai correndo de lá do quarto, gritando, eu tenho o quê? Aí chegou na gente, levantou a camisa e mostrou o umbigo. Falou, eu tenho um Beagle. Você imagina a fofura dessa criança, né, cara? Hoje ela é uma fofíssima de 12 ou 13. Acho que 13, né? Acho que ela fez 13 já. E aí, eu aqui viajando já também. E continua sendo uma menina muito fofa. É uma menina de inteligência e postura bem diferenciadas em relação às suas pares. Inclusive ela tem o mesmo problema do Ivan. Dificuldade de ter paciência para aguentar frescurites, para aguentar modinhas e para aguentar comportamentinhos bobos. E eu costumo falar para eles, vocês são privilegiados e ao mesmo tempo esse privilégio tem um preço. E o preço é não aguentar banalidade, imbecilidade. Enfim, são fofos, meus sobrinhos são umas fofuras mesmo.
Espero que possam ensinar também o Cauê um pouco desse jeito inteligente de pensar, de agir. Dia bem pesado, bastante trabalho, bem cansativo, e eu cumpri com a meta que eu me condicionei, que eu pretendi que desse certo hoje. Eu fiz todos os lançamentos, fiz o cálculo e já comecei a conferência da folha de pagamento. Então agora é terminar a conferência amanhã, nas primeiras horas, quanto antes. Vou até tentar chegar um pouco mais cedo. E depois rodar as bancárias e tal. E, se possível, antes do almoço, liberar a folha para o financeiro e me livrar do problema maior, né? Amanhã eu tenho reunião, tenho algumas coisinhas para tratar. Todos os dias, na verdade, eu estou tendo reunião. Hoje que eu não tive. Ontem eu ainda tive. Enfim. Lindíssimo final de tarde, né? Olha, é que essa máquina não capta muita definição, não, e não é para captar mesmo, né? Mas eu ainda tenho na minha cabeça de tentar fazer um teste com o celular, gravar um trajeto com o celular e ver o que dá. Não adianta muito você passar por aqui, ó, porque aqui ele fecha. Câmara Legislativa do Estado, Câmara Estadual, né? Os deputados estaduais trabalham aí. Ontem o Campeonato Brasileiro voltou. Tivemos um jogaço, São Paulo e Flamengo, os dois em ótimo momento. Jogo mesmo daqueles gostosos de assistir, jogo cheio de emoção. Até o último momento você não sabia se o São Paulo ia fazer o segundo gol ou se o Flamengo ia empatar. Jogão. Para o campeonato foi muito melhor o São Paulo ter ganho, porque o Flamengo já estava a 4 pontos do segundo colocado. Dos segundos colocados, que eram o São Paulo e o Atlético Mineiro. Só que o São Paulo ganhou do Flamengo, por ironia, com um gol de um ex-flamenguista, o Everton, e o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro. Então o que aconteceu? O Flamengo continua na liderança, mas agora por um ponto só, e o São Paulo é o segundo colocado, um ponto atrás, já isolado. O Atlético ficou em terceiro e o Grêmio em quarto. O Corinthians ganhou em casa
do Botafogo, time médio, 2 times médios na verdade. O Corinthians não tem chance esse ano, na minha opinião. Pode conseguir uma boa sequência aí e tal, dar uma empolgada, a torcida ajuda, tudo, mas eu acho que não tem fator sorte esse ano para ajudar o Corinthians, não. Não na situação que estão os outros. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, não sei o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro estava numa ótima fase, mas com um jogador que acabou de ser vendido, que era o não sei que Guedes lá, não lembro. Esse jogador era emprestado do Palmeiras para o Atlético e foi vendido. Deixa eu passar. E o Corinthians estava em 10º, subiu para 7º, mas pode ficar em 8º hoje, porque um dos que estavam atrás completa o jogo hoje. E hoje temos mais um jogão, que é Palmeiras e Santos. Muito mais por importância, mas Palmeiras é melhor time. Então Flamengo, Palmeiras, Grêmio são times muito melhores que o Corinthians. O São Paulo é um time que está num momento melhor do que o do Corinthians. O Santos é um time parelho, mas está muito abaixo lá, está ruim na tabela. Relativamente ruim, né? E no sábado à noite já tem o clássico Corinthians-São Paulo, avião. Que coisa. Se eu estiver em casa, de repente eu vou ver no telão lá com o pessoal. Levo umas brejinhas e fico assistindo lá com eles. Eu acho até que vou estar em casa, mas acho que eu vou estar bem cansado, porque eu vou no zoológico com o Cauê e com a Glácia. O trânsito tem estado um pouco pesado aqui, independente de qualquer coisa, né? Estranho, por ser época de férias das escolas. Estranho mesmo, mas enfim. Falar de um negócio que me incomodou há um tempo atrás e eu tava postergando para falar. Na verdade, postergando não, que tava fora da fila, que já estão acabando inclusive meus assuntos. Que é falar de tabu, falar de preconceito, falar de idiotice, falar de diferenças que não precisavam ter, e de hipocrisia, disfarce de situações. Toda fundação, organização tradicional, ela traz consigo o miasma do conservadorismo. Já continuo. E uma coisa que realmente, como é que eu posso dizer? Não é muito fácil de compreender para uma boa parcela da população e para os seus integrantes e dirigentes. A questão da homossexualidade dentro de uma instituição relativamente tradicional e conservadora, como por exemplo a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aconteceu com um garoto, com
um soldado da Polícia Militar, que ele, voltando para casa, depois do dia de trabalho, fardado, eu acho que estava fardado, dele ter sido filmado por uma pessoa que não tinha ligação com ele. Dentro de um metrô, ele estava namorando o namorado dele. Estava ali conversando mais próximo, enfim, de uma forma que a gente conhece, como casais namorados se tratam. E ele estava nessa situação, foi filmado, inclusive na hora que o namorado desceu do metrô. Então eles deram um selinho um no outro e o cara foi embora. O cara pegou esse vídeo, claro, passou para os seus grupos e contatos, e isso viralizou, isso foi para lá e para cá, e claro, não demorou, foi parar na própria instituição da Polícia Militar. Sem dúvida, a má intenção dessa pessoa que filmou é latente, E aí o que acontece? Toda a repercussão, enquanto ela é informal, ela não traz mais nada do que em qualquer lugar poderia trazer essa situação. Eu compreendo pessoas que se sintam ofendidas ou incomodadas com a situação de um policial militar gay. Eu não concordo, mas eu compreendo. Compreendo que por falta de informação pode confundir o fato dele ser homossexual com a sua atuação e sua competência numa área que exige uma firmeza maior. E é esse o preconceito, de não entender que ele pode ter, chato pra caramba, hein, mano? Que essa pessoa, aí, ó, mais um aqui, ó. Esse aqui, ele é tão bacana que ele usa a placa para proteger a placa original, e ainda a placa é deteriorada. Não é para saberem mesmo, né, quem é. Compreender não significa concordar, por favor, tá? Eu não vejo nenhum mal em nada do que aconteceu aqui, do que eu tô falando. Agora ele vai voltar com tudo pra cá. Grande o movimento aí na Casa Cor hoje, né? E enquanto é uma coisa apenas tão somente da bobeira machista de redes sociais, eu vou lamentar e seguir a vida. Mas quando a própria instituição toma uma atitude, aí a gente fica preocupado. Porque o rapaz foi afastado para investigação da corregedoria. E aí a gente começa a ficar chateado. A alegação inicial do afastamento dele é que ele não é pelo preconceito, não é pelo relacionamento dele, mas é porque ele, ao fazer isso, ele se descuida do equipamento dele, do armamento. E aí a gente lamenta muito essa hipocrisia, esse disfarce tão descabido de uma situação tão fácil de detectar, que até um burro que nem eu consegue detectar. E aí a gente só lamenta, né? A gente efetivamente lamenta que chegue a esse ponto. É muito fácil de se identificar porque o rapaz foi afastado, é muito fácil de se identificar porque usaram passa-moleque, usaram qualquer coisa para poder justificar
uma coisa que é simples. Não queremos que os nossos soldados, que os nossos servidores sejam julgados fracos ou delicados. É simples assim. E é uma pena. Olha, tá verde. Se abriu agora há pouco, se eu conseguir pegar verde, eu vou entrar à esquerda direto. Rapaz, aqui eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, consigo ir. Eu tenho medo de dar a volta ali e perder o... Aí, viu? Nossa, mãe. Eu fui realmente fantástico agora, hein? Inveja de mim. Então, e o que me assusta é isso, esse uso bobo de uma regra que eu não tenho a menor dúvida de que se o rapaz estivesse aos beijos com a namorada dele, com a esposa dele, sequer chamaria a atenção desse primeiro maldoso que participou disso tudo, que é a pessoa que filmou. Ele até afirma, ele está com problemas de depressão agora, né? Sem trabalhar, enfim, né? E ele fala isso, ele até viu que tinha uma pessoa filmando e não ligou para isso. E não era para ligar mesmo, não tem por que se preocupar com isso. É a vida particular do cara fora do horário de trabalho. Mas enfim, quem sou eu, né? Eu tô moderno demais, né? E pra mim é fácil. Não tem nada fácil aí não. Já disse que eu compreendo, mas eu compreendo até certo ponto, né, cara? Você ter uma opinião sobre isso é um direito seu. Você executar uma atividade de cerceamento, aí não é direito seu, aí você não pode fazer isso. E esse rapaz está sendo vítima de uma maldade, de um preconceito, de uma arbitrariedade e de uma justificativa esdrúxula para se afastar e para sair das linhas de serviço da Polícia Militar. E é uma pena, é muito triste que isso ainda aconteça. Mas a tendência é que se aumente a repressão a isso. Os movimentos conservadores ainda estão em um processo de parábola alta. E a gente está realmente correndo riscos de perder conquistas importantes. E as conquistas importantes são importantes por um outro aspecto. Não é pela conquista em si, mas é pela ideia mudada. É para que as pessoas olhem e achem normal a nova ideia. E quando você tem momentos em que a gente está tão focado no passado, na tradição, no conservadorismo, a gente perde esses avanços. A gente acaba colocando tudo no mesmo balaio de que esses avanços são frescuras. Um dos quadrinhos que eu leio diariamente é o do Koala. Gosto muito das tirinhas dele. São tirinhas diárias. Outro dia ele colocou um que é um senhor no primeiro quadrinho falando antigamente que era bom. E aí os próximos quadrinhos vão voltando, mas não voltando no antigamente dos seres humanos. O antigamente, até chegar no terceiro quadrinho é um vulcão em erupção e nenhum outro ser vivo. Ou seja, antigamente sem as pessoas é que era bom. Ele foi muito feliz mais uma vez nessa ilustração. Então é realmente uma pena. A gente está precisando falar sobre isso. Porque realmente não dá para se discutir muito sobre isso. É assim, eu deixo muito claro, né? Existem nichos, né? Camadas, lugares, instituições específicas ou atividades específicas que
não podem, ainda não conseguiram abrir certos horizontes. Isso no mundo, mas no Brasil, claro, no momento sendo muito mais propício. Onde você não pode abrir permitir certas aberturas. No futebol e na polícia, por exemplo. Eu me lembro disso e acho que isso ainda é válido lá dentro. No quartel, eles falavam isso abertamente, tranquilamente, assim. E eu, aos 19 anos, aceitava isso com naturalidade. De que pederastia era passível de expulsão do quartel. Primeiro, você ter esse tipo de vergonhosa caracterização, pederastia. Sabe o que era pederastia? Era se provassem que alguém tinha relacionamento com alguém lá dentro. E o quartel, pelo menos o exército, o quartel que eu servia, não tinha nenhuma mulher. Então eram relações homossexuais. Particularmente eu não tenho dúvidas que sempre existiram. Eu não me lembro de algum colega meu, algum companheiro de aquartelamento, de bateria, né, de divisão que eu estava, que eu desconfiasse que fosse gay. Mas era um assunto fechado e tranquilo. Não podia. Homossexualidade era proibida. Eu não sei hoje, eu não sei efetivamente hoje. Mas era proibido e acabou. Ponto. Futebol. Eu já vi jogadores falando sobre isso. Ultimamente tem se falado um pouco mais. Do jogador que não pode se assumir. Ele não será aceito pela sua torcida. O futebol tem muito de uma macheza. Não de um machismo, é pior do que isso. Tem muito de uma macheza, de uma postura ogra. Quem mais tem todo o esforço do futebol, o profissionalismo do futebol, ele vai até o ponto aonde não haja delicadeza. Uma coisa é cavalheirismo, uma coisa é companheirismo, uma coisa é fair play, sabe? Entregar a bola para o adversário quando você errou, enfim, pedir desculpas. Mas outra coisa é viadagem. Eu falo com desprezo disso, tá? Não me lembro que jogador, há alguns meses, um jogador famoso foi falar sobre isso numa entrevista. Que ele disse, é lógico que existem jogadores homossexuais. Ele disse, inclusive, que conhecia jogadores homossexuais. Mas que o futebol ainda é um meio muito machista, muito conservador, e que essas pessoas não se sentem seguras em se assumir no seu meio. E esse cara estava falando do primeiro mundo. Ele estava lá na Inglaterra, acho que era Inglaterra. Então, não adianta, ainda não está preparado. Quando o goleiro, que hoje é do Figueirense, se eu não me engano, mas que era do São Paulo durante muitos anos, ele foi o reserva do Rogério Ceni. Quando o Denis, acho que foi o Denis. Acho que foi. Não foi não. Não foi não. Ele saiu rápido do São Paulo. Como é que chamava? Tem que dar uma olhada. Houve um goleiro do São Paulo Futebol Clube que posou para G Magazine. Foi muito claro para a imprensa que a direção do São Paulo era completamente contra aquilo e que não aceitaria se ele fizesse, e ele fez,
E ele foi e ganhou dinheiro. Roger, goleiro do São Paulo era o Roger. Um goleiraço, um ótimo goleiro. Depois acabou jogando muitos anos no Vitória. E a situação dele ficou insustentável no São Paulo, porque aqueles patriarcas babões do São Paulo, eles são machistinhas. E ainda mais o São Paulo, com a brincadeira boba e besta ligada à homossexualidade, realmente isso aconteceu, mas ok, isso aconteceu há vários anos. Há muitos anos, acho que há mais de 10 anos. Mas foi notícia, foi uma abobrinha. Depois de a G Magazine foi a primeira revista, acho que ela ainda existe. A G Magazine proporcionou para as mulheres o que a Playboy e as revistas masculinas sempre proporcionaram para os homens. Os famosos posarem nus. Ela era era voltada para o público homossexual. G Magazine, gay, né? Mas quem gostava muito mesmo, e eu acho que comprava mais, eram as mulheres. Porque era a foto do cara, não só peladão, mas com o cara em posição de sentido. Alguns meses depois, o Vampeta posou para a G Magazine. E, bom, não precisa falar sobre a postura do Vampeta ou sobre alguém tirando sarro sobre isso. O corintiano nunca ligou para isso. Quem realmente se ofendeu com isso, sempre se ofende com isso, é o dirigente são paulino. O São Paulino tranquilo não está nem aí para isso. Porque isso é uma bobeira, uma idiotice, uma futilidade. Mas é um lugar onde não entra o assunto da homossexualidade. Imagina numa polícia militar, onde a virilidade é destacada e o problema não é a virilidade ser destacada, ser valorizada. O problema é a associação de que só o heterossexual é capaz de um ato de virilidade, de autoridade e de competência na autoridade. Esse é o problema, essa é a pena, esse é o lamento. De resto, tranquilo. Mas é esse ledo engano. Como a gente fala de uma situação de puro preconceito, é isso que eu coloco. Preconceito é tudo isso. É não entender, é não saber. Por isso que eu falo que eu compreendo, mas eu lamento. Eu não só discordo, mas eu lamento. Já dava para ter entendido melhor, já dava para ter aprendido melhor. Mas enfim, só estamos sempre aprendendo. Mania besta de andar no meio da rua. Você quer andar no meio da rua? Ande. Não deixe a criança no meio da rua. Ô sua estúpida. É isso, gente. Chegando em casa, ganhar umas beijocas, descansar um pouco. E vamos lá. Tenho mais 2 dias na minha sala antiga. Na segunda eu quero fazer um filminho sobre a sala. Eu vou filmar a minha sala antiga, essa sala que eu estou, que eu sempre estive. E na terça, depois de tudo arrumadinho, quero filmar, fazer um filminho da nossa sala nova, nossa nova instalação. E vamos lá.
Mais uma tarde terminada. Mais um dia da missão cumprida. Vamos aos próximos dias. Um abraço, gente. Até mais tarde.